Qual o livro? Ah, tá, o azulzinho. A investir melhor. Só que para isso a gente tem que ter bons operadores. Eu nem chamo, João, às vezes, de trader. Eu muitas vezes chamo de operador, porque o operador ele é mais que um trader. Ele está entendendo o mercado como é que está, ele vai aplicar o setup dele no momento certo, ele vai entender a dinâmica de tudo que está acontecendo, ele vai saber trabalhar em equipe, e tudo isso é a Stone Lake. Né? E o João, obviamente, a gente sempre anda muito perto, a gente trilhou a nossa carreira junto, né, João? Por bastante tempo. O João vem e eu puxo ele porque ele é um trader muito bom, um ativo para esse projeto muito importante. Falei, João, vem junto, porque tem muita oportunidade de um lado e do outro. Uma oportunidade da gente juntar gente boa em volta da gente. E isso é uma coisa que a gente há muito tempo queria fazer, há muitos anos de projeto, de comunidade e tudo mais, queria fazer, aglutinar um grupo de pessoas boas. A gente não tinha como, porque a gente não tinha o outro lado. A gente não tinha os gringos, a gente não tinha as pessoas que falassem assim, olha, peraí, o que vocês querem fazer tem demanda, tem gente que precisa disso, desse trabalho de vocês, dessa atividade de vocês. Hoje isso existe. E é por isso que existe a Stone Lake. E eu acho que é legal até, João, a gente começou no começo da live, apresentou várias pessoas que a gente já teve a oportunidade de bater papo, né, João, de ser convidado para lives. Eu já apareci ao vivo na BMC fazendo análise, o João já convidado para N entrevistas, N coisas, mas acho que a gente podia pôr um pouquinho a bola no chão e falar um pouco quem a gente é, né, João? Você quer dar um briefing um pouquinho de quem você é, para saber, a galera conhecer um pouco melhor? Bom, para quem não me conhece, então, eu sou o João Homem. Homem é meu sobrenome, tá? Então, não é uma necessidade de autoafirmação, mas entenda como quiser. Sou investidor desde 2006, tá? Comecei a investir em 2006, né? Ou seja, comecei a aprender, né, e investir, porque eu acho que a gente aprende mesmo na prática. Então, eu comecei a aprender ali como iniciante, ali, investindo em 2006, e fui investindo até que eu conheci o caminho da alavancagem com o trading, e comecei no trade, ali no day trade especificamente, em 2014, tá? E fui ali da mesma forma, batendo a cabeça, colocando dinheiro ali para poder testar o que eu estava acreditando, até desenvolver um operacional, um método operacional meu mesmo, tá? Que eu comecei a desempenhar um pouco, né? Bem pouquinho, com pouco dinheiro, de pouquinho em pouquinho, e fui ali acumulando capital. E sou trader e investidor agora, desde 2006 investidor, desde 2014 trader, e fazendo as duas coisas agora. E a gente, pô, nesse tempo aí, a gente fez muita coisa nesse mercado, né? No mercado brasileiro especificamente, a gente mudou muita coisa. Não eu sozinho, eu e o Garuf sozinhos, não. Tinha todo um grupo com a gente, né? Um movimento mesmo de muitas pessoas. Foi isso aí que o pessoal falou aí no início aí da live, né? Apresentando a gente. Então a gente fez um baita movimento no Brasil que, porra, derrubou corretagem, derrubou preço de plataforma. Ou seja, a gente fez muita coisa boa para o mercado, tá? Mesmo a pessoa que não conheça a gente conseguiu alguns marcos ali que facilitam um pouco a vida de todo mundo hoje dentro do mercado. Então a gente fez isso tudo, a gente fez muita coisa para a gente também, né? E a gente fez muita coisa para os nossos, tá? Para quem está próximo da gente, eu tenho toca uma FIBO de preço. Nessa FIBO, eu tenho que acrescentar esses dois números, o 123 e o 161. Só acrescentar esses números aí que é para nós aonde tem que terminar uma onda assim. Então, se esse cara conseguir bater aqui, ó, legal, eu contei uma quinta onda. Se esse cara terminar para mim qualquer valor abaixo disso, que geralmente é
111,8, isso já é um problemão, tá? Porque em consolidação 111,8 para a gente significa outra informação ainda que eu não vou colocar aqui agora, porque não tem nada a ver com o nosso assunto. O nosso assunto aqui é isso. O meu foco é como é que é o comportamento dessa síntese. Então, o primeiro problema, essa onda 4 é maior que 50, essa perna pode falar. E o segundo problema que eu tenho, a tentativa disso, na verdade, na maioria das vezes ele vira isso aqui, ó. Apenas isso. É um ABC. Ok? Então, o momento da quarta onda, ela é muito complicada. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte, uma tendência formal, fiel, né? Realmente uma tendência. Essa perna nunca vai passar dessa região. Ela tem que parar ali. Tá? E relacionadas também. Tá? As duas estão muito relacionadas. Agora, olha só. A gente tem um pepino, então. Essa onda 4 passou. Ok. Então, se eu estou numa tendência formal, a gente vai tentar brecar essa queda aqui entre 38 e 41. Legal? E isso atende para mim esse conceito. Aqui, então, eu tenho que ir lá, tem que finalizar. Terminou, a gente tem uma correção e possivelmente depois uma expansão disso. Agora, se eu estou no momento de 3 ondas, aqui, ó, tá? 3. Vamos então iniciar pelo assunto que as 3 ondas ela é uma correção. Ok? Na verdade, não é, mas por enquanto vamos deduzir dessa forma. Uma correção, então eu estou dizendo que a onda 2, aqui existe algum formato de 3 ondas corretivas, e que a onda 4 também vai ter algum formato de 3 ondas corretivas. Né? Mas o que a gente sabe, modelo de 3. Então, são 3 movimentos. Isso é o básico dele. 3 movimentos é o que caracteriza isso aqui. Esses 3 movimentos, eles sempre vão estar relacionados para a gente em duas razões muito interessantes que quase todos os autores concordam com isso. Aí eu desci duas linhas, sim, né? Aí. 100 ou 123. 3 movimentos tem que combinar essas medidas aqui para mim. Agora, dentro desses 3 movimentos, então vamos fazer uma base assim, ó. A gente tem isso, ok? Um ABCD simples. Eu sei que essa perna tem que terminar, então, entre um desses dois intervalos, por uma expansão dessa, sempre projeção. Então, esse é o limite de onde ela vai ter que ir. Tem ou 123 aqui. Um desses dois valores dessa perna termina. Só que o que a gente sabe? Que assim que esse cara terminar isso, vão correr duas informações novas aqui. Qual que é? O primeiro motivo vendedor que nós temos é caracterizar o comprimento dessa perna aqui. Ó. Eu preciso que o vendido me dê esse comprimento. Ok? Como assim? O que eu quero dizer é que eu preciso que o vendido me dê esse comprimento. Então, se nós estamos falando de razões 100, 123, a primeira descida minha tem que caracterizar essa região. Ou 100 ou 123. Tem que vir aqui. Porque se essa venda falhar também antes, tá? Não está aqui na minha fila, mas o número comum das nossas falhas, quando se tratam de 3 ondas, é 85,4. Então, vamos supor que o vendido começou a descer, bum, ele travou ali no 85,4. Cara, isso é péssimo. Por quê? Vou colocar comigo. Isso é péssimo por dois motivos. O 85,4, vou botar até um zoom aqui só para vocês enxergarem um pouco melhor o que eu estou falando. Então, a venda veio e ela trava bem aqui, em cima desse número. 85,4. A primeira coisa que a gente já sabe, que se eu estou vendido eu vou me lascar, é que o comprado vai tentar devolver isso lá no seu 14. Ok? Se chegando nesse 14 ele não encontrar de novo venda para tocar isso mais uma vez para baixo, ele vai romper esse topo.
ele vai continuar. Tá? Então, assim, o coerente é que o vendedor ele consiga me dar pelo menos essa medida aqui, ó. Tá bom? Então significa que o vendedor é quem está o correto e que a partir disso o mercado cai. Então, né? Esse é um primeiro movimento. Tem 3 ondas aqui. O primeiro ciclo que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Repetir essa mesma perna a partir do fundo da correção. Só isso. Ok? Uhum. De novo, nós vamos trazer isso nos mesmos valores, 100 ou 123. Se a gente travar realmente aqui, ok? Mas tem que travar. Não é só dar uma encostadinha, cair uma correção e o mercado voltar a subir. Então eu vou dar o nome disso de C1, o primeiro movimento aqui, e esse alvo aqui eu vou chamá-lo de C2. Temos isso, ok? Então eu estou considerando que o mercado realmente travou ali e que de alguma forma o vendido está começando a me conduzir um movimento para descer aqui. Tá. Então agora aqui me carece 2 atenção agora. Por quê? Vou tirar o zoom aqui. Da mesma forma que a gente escreve isso, 1, 2, 3, 4, 5, isso vira também uma perna corretiva. Tá? Como assim? Eu só não estou falando para você que isso é onda 1, 2 e 3, porque essa terceira não mede um 1.8. Ela está atendendo isso aqui para mim, ó, ondas de 3 movimentos. Então a gente não chama ela de onda 3. Ok? Eu só vou marcar um número 3 a partir do momento que eu tenho um movimento com no mínimo 1.8. Né? Essa é a menor distância que a gente tem para sair de uma onda C e falar assim, opa, peraí, o cara está tentando fazer uma onda 3 aqui. Essa é a menor distância. Mas então eu tenho isso. Um A, B, C, 1, C2 ali. Tá. Aqui o vendedor vai tentar te fazer uma descida escrevendo um movimento de 5 ondas. Ele vai, normal, ele vai tentar fazer isso. Porque se trata de uma onda correção. E qual que é o nosso problema? Se após esse topo dessa onda C2, essa quinta onda, ela estiver finalizando exatamente ao comprimento inverso da primeira perna, ao limite do 123, terminou a queda. Que vai dar compra. Ok? Então, assim, dentro disso aqui, ó, 3 ondas, cara, tem muitas combinações diferentes, sabe? É o lugar que a gente mais perde tempo em hélice estudando, porque tem muita tranqueira. E claro que nós vamos ainda, né, tem que considerar vamos falar assim, o que está na teoria, os básicos, três movimentos iniciais, 3 corretivos e mais 3 para subir. Então, formato. Depois disso a gente ainda tem 5, 3, 5. Também é um formato. A gente tem 3, 3 e 5 também. Todos eles são formatos de correção. Esses mais complexos, principalmente esse 3, 3, 5, geralmente ele está numa quarta onda. Okay? Geralmente essa perna aqui, ó, quarta, ela acontece no longo prazo por um 3, 3, 5. Como assim? A gente vai fazer um movimento de queda inicial, um A, B, C. Então, esse é o teu primeiro 3 de queda. A gente vai fazer uma subida de novo em ABC, que vai falhar a continuação, então, ok? E, geralmente retornando ali muito próximo da tua última onda B. E falhou, porque ele não vai conseguir romper topo e você já tem 2 instruções criadas aqui. 3 para baixo e 3 para cima. Opa, pertence a um grupo desse daqui. Então, está na cara que está faltando uma perna para romper fundo. Você só não sabe ainda o que o player vai construir aqui. Se eu tenho distância em amplitude, ok? Como assim distância em amplitude? Cara, muito antes de você começar a descer a perna da queda, eu tenho que ter uma noção. Peraí. Se a gente for executar o formato coerente, então é pelo menos ali no 38, 41. Legal. Né? Até ali, pelo menos, a gente vai cair. Então eu tenho uma boa distância ali. Se ele for dividir isso em 5, então a próxima perna que me interessa aqui, ela já não tem mais nada a ver com essas 3 anteriores. É aqui que o bicho pega
e confunde a maioria. Por quê? Nós vamos dividir essa perna aqui. O que eu preciso enxergar e contar agora o movimento é o que está acontecendo a partir daqui. E não tem mais nada a ver com aquelas outras pernas que já aconteceram. 3, 3, 5. Se eu estou falando de 5 ondas, é porque a partir do último 3, a gente vai criar um fractal de 5. E esse é um formato perigoso ainda. Por quê? Eu mesmo, no começo, já caí muito nessa treta, sabe? Muito. Olha só, por que você cai? Você fala assim, então eu acho que aquele 1, 2, 3 que nós subimos está falhando, ou então aquele ABC que subiu foi uma tentativa de quinta onda, falhou, só que eu tenho 5 ondas. Cara, essa é a primeira lógica que você tenta desenhar na sua cabeça. Okay? E qual é o maior problema? Uma das coisas que a gente faz é converter um A, B e C em onda 1. Isso também pertence na nossa lógica. São raras as vezes que nós vamos ver uma onda 1 está escrita mesmo de 5 ondas. Esquece que isso é quase improvável no mercado futuro. A primeira onda de um movimento ela tem comportamento inicial de um ABC, não de 5 ondas. Tá? Mas aí, então a gente começa um quebra-cabeça chato aqui. Por quê? Como eu sei que um ABC virou uma onda 1, aqui eu tenho a mesma coisa falando para mim. Pera, eu tenho um ABC aqui, um ABC aqui, então pode ser que esse ABC aqui é a primeira onda. E aí sim, isso vai dar uma cagada na minha cabeça, porque o que eu vou tentar fazer com o mercado é isso. E exatamente a porcaria que eu estou achando que é 1 e 2, ela vai dar o teu número 161.8, eu vou achar que é uma onda 3 e ela não tem nada a ver com isso. Um 335 executado é muito comum. Esse fractal que desce de 5 ondas parar quase que no mesmo lugar do 161 se eu estiver expandindo por aqui. Okay? Ele vai parar quase no mesmo lugar. Então ele confunde essas duas instruções. Um 335 corretivo. Se eu estou num período de onda 4, você vai se confundir facilmente porque você vai achar que isso é uma onda 1, que isso é uma 2 e que isso é uma 3. Só que qual é o problema que vai acontecer aqui? A hora que você acha que está subindo a onda 4, esse cara vai subir para romper tudo. Porque ele vai terminar essa dinâmica dele. O 161 que você contou aqui não tem nada a ver. Isso é apenas uma correção em 3, próxima onda vem em 5. Ok? E ela se mistura. Eu falei, ela vai se misturar com 1, 2, 3. Só isso. Então, veja só. Um A, B, C1, C2, C. Tudo bem que eu tenho uma queda aqui em 3, 4, 5, sem problema. Mas se ele trava para a gente essa queda na região de continuação, hoje eu falei essa palavra algumas vezes para o Rodrigo, mas ele ainda não sabe como que a gente conversa. Mas isso para nós é uma região de continuação. Ok? Continuação para mim significa que o comprado tem que atender demanda por aqui. Tá? Se a gente faz isso, ó, comprado manda uma porcaria de nada, ou seja, não está conseguindo continuar, certo? Continuar para mim significa eu vou continuar para cima e não para baixo. Se ele faz um movimento assim, a venda segue, perde essa região, perdi. Porque para mim ele é o número mais importante. O que vai acontecer? Mesmo que eu suba aqui de novo, o mais provável é que essa subida agora ela tende a falhar. A gente vai fazer um ABC subindo, isso vai voltar a cair para romper fundo. Tá? Então, assim, um movimento de 3 ondas para nós, ele é seguro em continuação se eu encontrar demanda nessa região. Okay? Porque se eu não encontrar, já era. Aí o mercado está me falando assim, ó, isso realmente é uma estrutura corretiva contra o seu movimento principal, que era a queda, e eu vou continuar. É só isso, entendeu? Agora, não, o mercado encontrou o compra ali? Tá. Então, eu tenho mais uma informação que eu tenho para validar.